Bom dia, queridos alunos. Vamos agora introduzir essa disciplina de Antigo Testamento. É uma introdução, e numa introdução a gente vai ter um estudo panorâmico, não aprofundado, que é um estudo que você faz quando você estuda a interpretação do texto, a exegese, as áreas de estudos textuais, questão de formação do texto, compreensão do texto. Agora, nessa matéria aqui, nós vamos falar do Antigo Testamento em termos de uma perspectiva bem mais ampla, bem mais geral, não ampla, e menos detalhada, porque ela é uma matéria introdutória aos estudos que você fará posteriormente, tanto de um livro para o outro, estudando cada livro, como também na sua interpretação. Nós vamos usar o texto do Dillard, Raymond Dillard, chamada Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Foi publicado em 2006. Esse é um livro interessante porque ele começa, o autor sempre começa estudando a estrutura do livro, e depois ele começa a explicar como a teologia, como o Antigo Testamento foi construído e que aspecto o autor do livro colocou para a gente estudar, que é interessante a gente saber, né? Então nós temos no Dillard, nós temos primeiro, a gente vai estudar o gênero, né, o que é introdução do Antigo Testamento. É o gênero da própria disciplina, né? Não é do texto. Depois nós vamos falar sobre o propósito do livro, né? Que é isso é interessante, para quem ele escreveu, onde, o que ele pretendia. Assim, é normal estudar em todo livro isso aí. Depois vamos ver a perspectiva teológica. No Antigo Testamento é muito difícil a gente ter uma perspectiva única que abranja tudo, né? Então, por isso, cada livro a gente tem que perceber essa perspectiva da teologia do livro. O que ele enfoca sobre Deus, sobre a revelação, aspectos, qualidades, atributos, né? Os compromissos entre os ouvintes originais e aquela informação sobre Deus, a perspectiva teológica. Depois nós vamos falar sobre a abrangência do livro, né, do Antigo Testamento. Vamos falar a abrangência do próprio Antigo Testamento e também do texto, né, que a gente vai estudar de cada livro. Interessante também os alcances, o que essa introdução pretende. Nós estamos falando no estudo introdutório, até onde essa introdução que nós vamos fazer a partir do Dillard, ela vai, o que ela quer mostrar. E outros livros fazem de outro jeito, é claro. Depois nós vamos estudar os tópicos principais, né, do Antigo Testamento no estudo. E nesses tópicos principais, as divisões importantes, nós vamos começar com o contexto histórico. Né? Contexto histórico do Antigo Testamento. Mas a gente também vai falar do contexto histórico de cada livro da Bíblia, é mais interessante. Então, quando eu falo de contexto histórico, isso vai ficar mais legal quando a gente pensar que nós estamos estudando o contexto de cada livro que nós vamos estudar. Definir o que é história, né? A história geral, a história teológica, isso nós vamos fazer também, porque nem sempre a história geral como ciência, a história, né, leva em consideração, por exemplo, aspectos teológicos da história, né? Por exemplo, a história no sentido científico, ela é a história de dados racionais, de coisas desse tipo. Continuando, eu estava falando, a história na Bíblia, ela tem que ser considerada como uma história que tem também um conteúdo revelacional, ou seja, Deus usa a história para se revelar. Então, nem sempre um estudo de história como ciência pura consegue captar, de algum modo, fiel, por exemplo, vamos falar assim, a revelação de Deus. Mas vamos estudar isso também quando estudar os livros do Antigo Testamento. Outra coisa é a natureza da historiografia bíblica. Nós vamos verificar como é que
a historiografia, como que se pode narrar como foi narrado o fato histórico, o que foi feito, de que jeito que foi pesquisado isso. Então tem alguns critérios sobre a historiografia bíblica que são interessantes para nós que estudamos teologia, né? Então, aqui tive um pequeno probleminha, mas continuando. Eu estava falando, a história na Bíblia ela tem que ser considerada como uma história que tem também um conteúdo revelacional, ou seja, Deus usa a história para se revelar. Então, nem sempre um estudo de história como ciência pura consegue captar de algum modo fiel, por exemplo, vamos falar assim, a revelação de Deus. Mas vamos estudar isso também quando estudar os livros do Antigo Testamento. Outra coisa é a natureza da historiografia bíblica. Nós vamos verificar como é que a historiografia, como que se pode narrar como foi narrado o fato histórico, o que foi feito, de que jeito que foi pesquisado isso. Então tem alguns critérios sobre a historiografia bíblica que são interessantes para nós que estudamos teologia, né? Então vamos fazer isso. Depois vamos ver um pouco de história e arqueologia, que são dois ramos do conhecimento extremamente importantes. Então nesse primeiro curso nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos falar sobre esses temas que eu falei. E eu já vou, de fato, tratar dos mesmos aqui. Nós vamos ler o texto, é muito interessante, porque o texto é a fonte que nós temos para fazer as nossas afirmações. Então aqui nós temos o livro, né, que nós vamos estudar. Essa primeira aula, que é a tópico 1, nós vamos ler o texto da página 15 até 24. Então vamos lá, vamos falar do gênero. O gênero e introdução, que nós estamos falando que é o Antigo Testamento, que nós vamos ver a introdução ao Antigo Testamento, isso é um gênero. O que é essa questão? O que é essa introdução? Tem um lugar bem estabelecido no campo dos estudos do Antigo Testamento, a introdução. É um dos primeiros trabalhos com os quais os estudantes aplicados na Bíblia se deparam em seus estudos para compreender o texto. O próprio título conota a natureza preliminar de uma matéria. Conforme Young, o ilustre antecessor dos autores deste livro, no Westminster Theological Seminary, explicou a palavra deriva do latim introducere, que significa conduzir para dentro, ou introduzir. Então, a introdução do Antigo Testamento tem a ver com esse sentido. É, portanto, o propósito dessa introdução, que nós estamos falando, como de todas as introduções, instruir o leitor com as informações mais importantes para uma leitura com discernimento dos livros do Antigo Testamento. Numa terminologia mais moderna e contemporânea, nossa meta é proporcionar a você, estudante, os recursos necessários para alcançar a competência de leitura, para você ler de modo adequado. Muitas introduções já foram escritas na história dos estudos bíblicos. A história do gênero pode ser consultada em vários lugares, né? Não é esse o único, o primeiro. Por isso, não será repetida aqui. No entanto, relataremos alguns dos principais pontos de transição que nós teremos para dar ao leitor uma percepção da evolução do gênero, introdução, claro, e fornecer uma estrutura para a presente obra. Os pais da igreja não escreveram o que reconheceríamos hoje como introduções ao Antigo Testamento, um dado importante, mas eles trataram de tópicos que formariam os volumes que mais tarde iriam receber esse nome. Então eles não chamaram disso, mas eles trataram de modo topical, né, usando o tópico, e formaram volumes que tratam da mesma coisa. Assim, Jerônimo, Agostinho, Orígenes e outros abordaram as questões de autoria, estilo literário, canonicidade, texto e teologia. Porém, seus comentários encontram-se espalhados em várias obras e não em um único volume. Mas você viu que nós falamos autoria, estilo literário, canonicidade, texto e teologia. Esses são temas que nós vamos estudar nos livros do Antigo Testamento, tá?
que mais que a gente pode dizer? No século XX, a introdução continuou sua evolução ao longo das linhas de desenvolvimento da disciplina como um todo. Assim, depois que Wellhausen propôs a hipótese documentária, que vocês verão ao estudar aqui a introdução nas primeiras aulas, todas as introduções posteriores precisaram levar em conta a teoria do Wellhausen. Vai estar na página 37 até a página 48. O mesmo é verdade em relação aos desdobramentos seguintes, incluindo a crítica da forma e a crítica da tradição. A teoria, a hipótese documentária, como vocês verão, ela trata da formação do Antigo Testamento, como os conteúdos foram estruturados, né? Como eles foram arranjados e o que era válido e o que não era para a introdução. Então o Wellhausen estudou por que a estrutura literária do Antigo Testamento é do jeito que é, né? Apesar das principais introduções concordarem na aceitação da metodologia crítica, há diferenças entre elas. Essas diferenças podem ser observadas em uma amostragem das introduções que ainda estão em uso. A introdução de Eisenfeld representa a crítica alemã clássica. Boa parte do seu trabalho é dedicada a reconstruir a história da composição das distintas seções da Bíblia. Contudo, sua obra é idiosincrática nos detalhes. O autor Eisenfeld dedica uma minuciosa atenção à análise das fontes do Pentateuco. Então, fontes. Na tradição crítica, também crítica, Hendorf adota uma abordagem um pouco diferente ao seguir a linha de Noth e de von Rad, apresentando uma análise mais histórica do Pentateuco. Então tem aqui uma análise histórica, o outro vai fazer uma análise de outro jeito. O Shields, por outro lado, põe entre parênteses muitas dessas questões sobre o desenvolvimento histórico de cada livro, a fim de delinear a função canônica dos textos, ou seja, a questão canônica dos textos é o que deles teve validade para eles serem escolhidos como referência, como as principais, não é? Os parágrafos precedentes descreveram as linhas gerais dos mais importantes estudos sobre o Antigo Testamento. Especificamente, eles esforçaram o desenvolvimento dos estudos críticos protestantes do Antigo Testamento na Europa. Falar de estudos críticos, interessante é assim, você lê um texto ou você analisa uma coisa de um modo assim, dentro do senso comum, aquilo que aparece à primeira vista é o que você aceita, ou seja, você não faz nenhuma pesquisa, não faz nenhum questionamento, nenhuma pergunta. Estudar criticamente algumas coisas é fazer determinadas perguntas. Querer, por exemplo, encontrar as razões por que aquilo foi feito daquele jeito. Haveria outro modo? Então, o estudo crítico é um estudo que vai fazer análise, vai fazer pesquisas. E nesse tipo de coisa, nós aprendemos muito ao longo dos séculos sobre dados e também informações importantíssimas que não aparecem assim logo de cara na superfície do texto. Então, a gente fazendo um estudo mais detalhado, um estudo mais questionador, isso não é problema, a gente vai encontrar mais detalhe. Então, esses autores que nós falamos fizeram esse tipo de estudo crítico protestante, né, do Antigo Testamento. A produção intelectual protestante foi central. Por quê? Desde o início do século XIX, sua abordagem do texto se fez hegemonicamente na grande maioria das igrejas e virtualmente nos principais centros acadêmicos. Entre os estudiosos católicos e judeus que Protes ensinava naquele momento, a maior parte também aceitou muitas das doutrinas propostas pela intelectualidade reformada, a idade da reforma. Então, os protestantes, a igreja protestante foi muito aberta a isso. Aliás, por própria natureza da reação, da origem do protestantismo, está nessa questão de poder ler a Bíblia, perguntar, analisar a Bíblia, independente de ter uma fonte humana que diz o que ela tem que ser.
No entanto, por outro lado, existe aquilo que nós chamamos também de a abordagem conservadora do texto, né? Então, tem o crítico e tem o conservador. Elas diferem entre si na abrangência, várias obras conservadoras nas áreas de interesse, e apesar de serem todas conservadoras em sua abordagem do texto, na teologia. Uma característica dos estudos conservadores, bom guardar, o aluno, você que está estudando, guardar, conforme representado na maioria desses volumes, é o interesse apologético. Tal preocupação é menos presente na obra de Lasor, mas os especialistas dessa corrente têm sentido a necessidade de dirigir muito de sua discussão para o combate ao método crítico histórico e, em particular, a análise das fontes do Pentateuco. Então, o que é isso? Merece uma explicação. Com esses estudos, com o advento da reforma, a crítica iluminista sobre o valor da Bíblia, a dificuldade, por exemplo, de avaliar, analisar historicamente conteúdos do texto, por questão de historicidade, ou seja, a gente falou de historicidade, como é que eu posso checar, confirmar, como é que eu posso entender esse texto, porque eu tenho elementos para checar se esse texto informa, o que ele informa é verdade, se isso existiu, tem um fato sobre o mesmo. Então isso aí levou, por exemplo, os conservadores a reagirem e fazer aquilo que nós chamamos, aqui, de uma leitura apologética, defender o texto, defender a validade do texto, embora ele não seja um objeto de estudo científico como a crítica científica gostaria, mas ele tem valor, ele é o texto, ele é verdade, então é importante fazer isso. Então essa linguagem, estudo conservador do texto vem para descobrir dados importantes no texto para fortalecer, por exemplo, a lógica, a coerência, a historicidade do mesmo. Então, essa é a coisa mais ou menos. Então, se tem um texto que é crítico, histórico crítico, né, que vai criticar o texto por causa em termos das ferramentas da história, por exemplo. Tem o texto conservador, que pega o texto como canônico, do jeito que ele foi escrito, e vai defender a unicidade, a coerência, a unidade do texto, o valor das informações, a revelação, vamos falar assim, no texto como ele está, sem essa necessidade de transformá-lo num objeto próprio para análise científica. O propósito do livro que eu estou falando, do autor do livro aqui, fugiu na mente, mas é o livro do Dillard, esse é o livro-texto que nós vamos estudar. Então nós estamos aqui, vamos falar agora do propósito do livro. A discussão anterior, que nós fizemos, as apresentações, fornece o contexto para a descrição dos propósitos e objetivos deste livro, do Dillard, o livro-texto. Os comentários seguintes apresentam um guia para você, aluno, um plano desta introdução e as razões para a concepção aqui adotada. Vamos esclarecer a direção assumida para este trabalho e também algumas das particularidades em que se diferencia das outras obras introdutórias. É bom você saber qual é o caminho, qual é o eixo que o livro que você vai estudar agora utiliza para estudar o Antigo Testamento. Tem diferentes, tem várias possibilidades, mas o Dillard, que é um livro novo, um livro que saiu agora recentemente, ele adota primeiro, ele tem uma perspectiva teológica. Então ele pensa na perspectiva teológica. Em primeiro lugar, essa introdução representa uma abordagem protestante e evangélica do texto. Então, para você perceber, assim, ela é tanto pesquisadora, crítica, em certo sentido, mas ela é evangélica. Evangélica, sim, é uma perspectiva que se alinha à igreja protestante e as suas ramificações mais do que com a igreja católica. Essa orientação teológica fica imediatamente óbvia na discussão das várias questões críticas. Porém, uma doutrina evangélica da Escritura não responde a toda a problemática hermenêutica e interpretativa, nem nos impede de tomar conhecimento da tradição da crítica histórica. Então, o evangélico não é um cara bitolado.
Então aquele que não é pau, se a pessoa fala, olha, isso aqui não é pau, isso aqui é pedra, e você simplesmente porque é evangelho não é pedra. Então essa questão é muito problemática. Então, de fato, nossa introdução fornecerá exemplos e mais exemplos da sua dependência dos trabalhos prévios de estudiosos, tanto no campo evangélico quanto no campo crítico. Vamos falar, quanto na questão da apologética, né, reafirmar e introduzir o texto em que, como sendo assim, ó, quase que inquestionável, e daquele que faz crítica e pergunta por que isso, né? Quer respostas que são lógicas e coerentes. Muitos dos assuntos que dividiram pensadores evangélicos e críticos são tão disputados hoje como no passado, mas nos parece que estamos entrando em uma nova era de diálogo e respeito mútuo, pela qual nós podemos dar graças. Essa introdução divergirá de muitas das conclusões mais caras aos estudos críticos, mas fará isso com respeito e sem rancor. Então, talvez esse é o caminho do aprendizado da teologia. A teologia, ela não é a revelação, a teologia é uma interpretação da revelação. Então, um pesquisador crítico, ele afirma e reforça determinados princípios, determinadas afirmações. E quando chega do lado evangélico, do lado mais defensor do texto, a coisa também, aí você vê que é muito estranho isso aí. Mas então, por que a gente jogar fora e brigar? Então a gente tem que aprender a divergir. Você tem o direito de divergir com respeito ao outro. São conhecimentos. Com certeza, se você conseguir fazer uma síntese dos dois, o conhecimento final daquele assunto será enriquecido, não é?